E depois desse bate-papo inicial que a gente sempre faz com os nossos internautas pelo Facebook, aliás, fica a dica aí para quem aí é descolado e gosta de ter tudo na palma da mão. Estamos todos os dias ao vivo também pelas redes sociais. Agora eu faço companhia para você que está aí no sofá de casa, me assistindo pela TV. Você acompanha agora o que é destaque nessa edição. Saúde. Como a tecnologia permite que tudo o que acontece na rede de atendimentos de Jundiaí seja monitorado de dentro da sala do prefeito. Só em 2018 foram trocadas mais de 500 lixeiras em vários pontos da cidade, todas com material mais resistente e durável que as anteriores. E o melhor, com o dinheiro arrecadado de um ciclo sustentável de reciclagem. E ainda, nesse calorão, qual deve ser o cardápio para manter o corpo nutrido sem pesar demais? É agora no Jornal TV Tech. Três funcionários da Vale, diretamente envolvidos e responsáveis pelo licenciamento da barragem que se rompeu na região de Brumadinho, em Minas Gerais, na sexta-feira, além de 2 engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade do empreendimento, foram presos na manhã de hoje. Na operação desta terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumprem 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária para investigar a responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem da mineradora. A prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias e todos serão ouvidos pelo Ministério Público de Minas Gerais. A juíza federal da comarca de Brumadinho, Perla Saliba Brito, disse que a prisão temporária dessas pessoas é imprescindível. Ela afirmou que, abre aspas, trata-se de uma apuração complexa de delitos, alguns penetrados na clandestinidade, fecha aspas. Ela defende ainda que não acredita que barragens desse porte, geridas por uma das maiores mineradoras mundiais, se rompam repentinamente, sem dar qualquer indício de vulnerabilidade e que hoje existem sensores capazes de captar com antecedência, por meio da umidade do solo, que há risco de rompimento. Hoje pela manhã, no 5º dia de buscas das equipes do Corpo de Bombeiros, mais corpos foram encontrados, mas o número ainda não foi divulgado. Até a noite de ontem, havia 65 mortos confirmados e agora são 288 pessoas desaparecidas. Vamos falar de uma curiosidade muito bacana aqui em Jundiaí. Muita gente não sabe, mas a saúde de todo o município, os atendimentos, as demandas de cada UBS é acompanhada pelo prefeito de dentro de seu gabinete, lá na sede da prefeitura. Aí a gente se pergunta, né, como a tecnologia é capaz de fazer isso? O jornalista Rafael Amaral explica pra gente na reportagem. Ao teclar nesta tela e dar opinião sobre o serviço de saúde, a informação do usuário chega em tempo real a essa outra tela aí, ó, lá no gabinete do prefeito Luiz Fernando Machado. É o contato direto com as necessidades dos moradores de Jundiaí e uma forma de saber se eles estão aprovando ou não o serviço prestado. Isso foi possível a partir do programa Guardião da Saúde, que nasceu na atual gestão municipal por uma necessidade verificada pelo prefeito. Luiz Fernando tem acompanhado de perto a opinião das pessoas. Essa ideia nasceu exatamente do método que nós utilizamos de gestão pública aqui, muito parecido com aquele que é dado na gestão privada. Você tem que ter indicadores que qualifiquem o serviço que está sendo prestado. E na área da saúde isso é fundamental. Nós podemos ter a compreensão clara daqueles que estão sendo assistidos nos equipamentos de saúde da cidade, como eles estão encarando essa assistência, desde a recepção, passando pelo profissional da saúde, até mesmo pela limpeza da unidade. Então nós fazemos para que tenhamos indicadores e critérios que sejam possíveis de ser auditados, ou seja, todos aqueles que participam dessa pesquisa de satisfação necessariamente são usuários, portanto nós estamos avaliando com o usuário a leitura que ele tem do equipamento de saúde que nós oferecemos na prefeitura. Mas para que haja esse canal de informação direto entre usuários e a administração pública, foram necessários investimentos. Atualmente, as unidades de saúde da Vila Maringá e do Tulipas
Além da UPA 24 horas do Vetor Oeste e a Clínica da Família do Novo Horizonte, contam com esse equipamento, um totem, no qual as pessoas podem avaliar como foram atendidas nos respectivos locais. Além de dar notas, com as opções ótimo, bom, regular e ruim, é possível deixar um recado de texto, que é lançado no sistema. Quando aparece uma avaliação regular ou ruim, já printa na nossa tela para a gente poder verificar o que está acontecendo naquele serviço, para a gente poder, obviamente, aprimorar aquela atenção à saúde para o usuário e poder dar devolutiva para ele também, se aquela situação por ele apontada foi resolvida por nós e pela gestão local. Desde o início de sua operação, em julho de 2018, na UBS Maringá, o programa Guardião da Saúde recebeu 3.443 avaliações. Do total, 79% dos usuários avaliaram as unidades em que foram atendidos como ótimo ou bom, 21% como regular ou ruim. Parte do sistema em operação nessas máquinas foi desenvolvida pela Sijum, a Companhia de Informática de Jundiaí. Se faltar energia, o tablet continua funcionando, ele tem uma autonomia muito grande, a coleta de informação continua ocorrendo e mesmo na falta de meios de comunicação. Então você consegue fazer os registros e quando essas condições são reestabelecidas, todas as pesquisas que estavam sendo registradas no totem, eles automaticamente são carregadas para o nosso banco de dados central. E com as informações em tempo real, em uma das telas de seu gabinete, o prefeito Luiz Fernando fala em expansão do Guardião da Saúde. Nós vamos levar para todas as unidades básicas de saúde e todos os equipamentos onde nós prestamos um serviço. Nós estamos fazendo isso não só na área da saúde, mas também em outras áreas. O nosso objetivo é criar um comitê para o cidadão de avaliação do serviço público prestado, onde ele possa exatamente divulgar aquela que é a sua satisfação ou insatisfação com base no serviço que ele recebe. Isso é uma forma de nós trabalharmos próximo das pessoas e tomando providências que de fato elas querem que sejam tomadas. À medida que eu encontro um cidadão que tem uma dúvida, eu vou exatamente no aplicativo do gestor, um aplicativo que concentra todas as informações da prefeitura e posso dar uma satisfação para o cidadão, para o eleitor, de uma forma geral, de maneira mais precisa e de maneira mais objetiva. Então, eu acompanho não só pelo meu aparelho de telefone pessoal, também com um tablet, assim como aqui na prefeitura no meu dia a dia do trabalho. Muito legal. E tablet, celular, tá tudo aqui, né? Essa é a nossa rede conectada. Olha só, gente, quando a gente vai a algum espaço público, é normal prestar atenção se ele tá limpo, não é? Principalmente a hora que você vai jogar alguma coisa no lixo, você vai prestar atenção ali se aquele lixo tá limpo. Pensando nisso, algumas ações têm sido feitas aqui em Jundiaí. Rafael Amaral, de novo, agora conta pra gente em outra reportagem. A Prefeitura de Jundiaí tem mantido um trabalho permanente de troca de lixeiras em diferentes locais da cidade. Foram 500 novas lixeiras instaladas até o fim do ano passado. E como explica o diretor de limpeza pública da cidade, a ideia é ampliar. Nós esperamos agora, no ano de 2019, instalar mais 500 lixeiras e no ano de 2020 mais 500, ou seja, totalizando aí 1.500 lixeiras em todos os 3 anos. Nós, quando assumimos, as lixeiras elas estavam todas deterioradas, né? Então nós conseguimos, através dessa ação, fazer um processo que é contínuo. A troca das lixeiras tem sido possível por meio de recursos obtidos com a venda de materiais recicláveis, depois de separados no Geresol, o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, localizado no Distrito Industrial. Nós conseguimos reverter isso em ações de educação ambiental e colocamos as lixeiras. Então, com essa alteração no contrato, foi possível a troca de 30 a 40 lixeiras por mês. Iniciamos isso em 2018 e iremos continuar ao longo de 2019 e 2020. O nosso próximo passo, o que é? Nós já fizemos a região central da cidade primeiramente e agora estaremos entrando nos bairros. E claro, tudo isso é para deixar nossa cidade mais limpa. Exatamente, né? Mais limpa e melhor para todo cidadão. Logo depois do intervalo, vamos falar dela, a maravilhosa, a imponente nosso patrimônio, Serra do Japi, que é linda sim, mas precisa da nossa ajuda. Até já! A
A poucos minutos do centro de Jundiaí e abraçando a nossa cidade, você pode encontrar um pedacinho do paraíso, uma mata preservada, flora e fauna exuberantes em trilhas maravilhosas, nascentes, cascatas, mirantes e contato com a natureza. Essa é a Serra do Japi, considerada uma amostra original, a gente pode dizer uma amostra original da Mata Atlântica, e quem cuida dela é a Fundação Serra do Japi, representada aqui comigo pela superintendente Vânia Plaza Nunes. Boa tarde, Vânia, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e atendendo, né, as informações que vão ser importantes para que a população se sinta mais informada e nos ajude a preservar esse patrimônio tão importante para todos nós. Pois é, vamos fazer uma linha do tempo, então, para quem não conhece. A Fundação Serra do Japi foi criada por uma lei municipal de 2015, instituída no mesmo ano, com o objetivo de criar ações de preservação, proteção e conservação da Serra do Japi. E quando a gente fala em preservar, isso significa também pesquisa científica e educação ambiental, né, Vânia? Como é que funciona esse trabalho da Fundação Serra do Japi? Bom, a Fundação Serra do Japi ela tem algumas linhas centrais de trabalho, né? Então, a pesquisa científica e educação ambiental e a preservação e conservação da reserva biológica, ela está diretamente ligada às ações da Fundação Serra do Japi. É claro que toda a parte de segurança cabe à Guarda Municipal, porque nós temos leis, decretos, principalmente o Decreto Municipal 417 de 2004, que rege toda a divisão, né, da área, porque não adianta a gente só ter a área da reserva biológica, mas o entorno não está preservado e não está cuidado, senão a gente tem interferências. Então, a gente cuida principalmente dessas ações. Então, a gente tem uma grande quantidade de pesquisas científicas que são realizadas, mas elas precisam ser autorizadas. Então, todo o material tem um protocolo que precisa ser cumprido, é enviado para nós, nós fazemos uma análise preliminar, lemos toda a proposta inicial do trabalho e vamos acompanhando essa pesquisa. As pesquisas de doutorado, como em qualquer outra parte, elas duram em média 3 anos, e de mestrado, e as de doutorado em média 5 anos. Fora isso, a gente tem as aulas de campo, onde os alunos das universidades também, tudo agendado, combinado, vêm para cá. E essas aulas podem ser um dia ou até vários dias, depende da finalidade definida pelo professor, e as atividades de educação ambiental que são monitoradas e também autorizadas por nós. Agora, Vânia, muitas coisas, muitas leis, regras precisaram ser endurecidas aí ao longo dos anos, porque, infelizmente, a gente vive num planeta com pouca consciência em relação à nossa natureza, né? Quais têm sido os principais desafios pensando na ação humana? Claro que a gente tem também a própria ação da natureza que vai se transformando, mas considerando que o homem é autodestrutivo, o que é que precisou ser feito nesses últimos anos na Serra do Japi? Bom, o regramento sempre ele está, para uso, ele está apoiado numa legislação. Pode ser uma lei municipal, um decreto municipal, que na verdade busca fazer esse regramento. A gente tem muitos desafios, porque cada grupo tem uma justificativa para fazer o uso do espaço muitas vezes de forma equivocada. Então, por exemplo, no domingo passado, nós tivemos um evento muito interessante, que foi um encontro das religiões de matriz africana e toda a área que trabalha a questão de preservação ambiental da Serra, então o pessoal do OGEPUMA, através da Diretoria de Meio Ambiente em especial, nós, o pessoal da Assessoria de Igualdade Racial da Prefeitura, e o evento foi muito produtivo. Então, o que nós observamos que foi um evento que contou com mais de 100 participantes, foi uma oficina mesmo de trabalho, depois de cada um apresentar o que é uma religião de matriz africana, quais são os preceitos, por que eles precisam da natureza, por que eles precisam preservar a natureza, e depois nós falamos sobre o que é a Serra, a legislação, e depois as pessoas se dividiram, nós dividimos as pessoas em grupo, para que nós tenhamos, foi dado o primeiro passo, então, para que nós possamos, assim, buscar um regramento junto a esse público. Por quê? O que acontece muitas vezes? As pessoas vão buscar as cachoeiras ou cursos d'água para fazer as suas atividades ritualísticas e nem sempre cumprem com aquilo que é o ideal, que é o quê? Se eu coloco alguma coisa, eu preciso saber primeiro se eu posso colocar naquele local. E o que está acontecendo é que todo esse uso ocorre em propriedades que não são
públicas, são propriedades particulares. Então, cria mais um problema para essas pessoas, né? Então, a gente vem buscando aos poucos e tem conseguido que as pessoas tenham mais consciência sobre isso, né? Então, a gente tem pessoas interessadas, por exemplo, em fazer trilhas, pessoas interessadas em fazer percursos de bicicleta. Isso é todo dia, não é só de final de semana, é que em final de semana isso aumenta. Pessoas que querem fazer passeio de jipe, pessoas que querem fazer passeio a pé, romarias, e tem as pessoas que moram ali, né? Então, a gente tem que entender que é a mesma coisa que se de um dia para o outro as pessoas quisessem fazer uma atividade num bairro qualquer da cidade, e isso precisa ter um regramento. Nós não podemos todos ir no mesmo lugar fazer as diferentes atividades, comprometendo, em especial, o bem-estar daquele ambiente, porque nesse caso cabe a nós, né, a nós enquanto serviço indiretamente ligado à administração municipal, porque a Fundação é uma autarquia municipal, zelar para que, na verdade, juntamente com outros órgãos ambientais, tudo ocorra de uma forma adequada. E por isso esse evento foi um evento muito importante, nós pretendemos fazer outros com outros segmentos, para que todos juntos possamos usar o que é permitido usar, que está fora da reserva biológica, que também não seja uma propriedade particular. Sim. E que ofereça essa oportunidade, vamos dizer, de estar próximo à natureza, mas respeitando e ajudando a cuidar. Então, esse seria um foco para esse ano e para 2020 também, conscientizar para que as pessoas não se distanciem da Serra do Japi, mas utilizem com consciência. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o foco central, porque a gente sempre imagina que a população sabe os cuidados em relação à serra. As pessoas não sabem. É né? verdade. Então, nós iniciamos em parceria com a Unidade de Gestão e Educação um trabalho esse ano com as escolas, visitando hoje onde é a sede da Fundação, que é um núcleo da educação, uma escola de educação ambiental, né, uma área para isso, e temos um grupo que faz essa atividade na reserva biológica. A partir desse ano, mudou as faixas etárias e também mudou a facilidade de acesso. Porque o que as pessoas também esquecem é que tem uma questão de segurança. Né? Então, a gente já teve acidentes graves dentro da reserva biológica no passado, que inclusive dificultaram muito o resgate das vítimas. Né? Então, as pessoas precisam entender. A gente tem observado, inclusive, que muitas pessoas vão, junto com o pessoal que faz essa atividade monitorada, autorizada pela prefeitura, então no site da prefeitura tem lá o link, as pessoas podem ir lá, escolher seus monitores, só que essa é uma atividade que é paga para os monitores, mas eles são credenciados, eles fazem um trabalho dentro daquilo que precisa ser feito, e também essa atividade está passando por reavaliação, a gente está tentando discutir com esses monitores o que a gente pode fazer para ter a possibilidade da visita, mais a segurança e a preservação. Então, isso é uma constante, né? A lei sozinha, ela não dá conta de resolver. Isso é uma dinâmica que nós temos que fazer. Então, nós precisamos que a população esteja atenta e, na dúvida, sempre nos procure na Fundação, seja pelo site, seja pelo telefone, que é o 4817-8273, para ter as informações corretas e aí sim poder, ao ter acesso às áreas permitidas, aproveitar o que é tão valioso na serra, que é a beleza natural, que ela nos dá um conforto que a gente nem imagina. Tem tantos segredos ali, pequenos segredos, grandes segredos, né, que as pessoas sempre ficam encantadas. Isso não importa a faixa etária. As crianças, os adultos, as pessoas mais idosas que vão nos visitar, elas realmente ficam encantadas com tudo que elas conseguem descobrir de pequenos encantos que a serra nos traz. Pois é, muita gente remete à Serra do Japi, aquela vista que a gente abre a janela, e aí isso também acaba valorizando os imóveis, né? A vista para a Serra do Japi sempre é mais cara, né, Vânia? Só que ali dentro da Serra do Japi existe todo esse mundo mágico, existe uma fauna, uma flora riquíssima, inclusive os animais que estão ali também estão ameaçados de extinção. A gente tem muitos animais ali que, se não estão em extinção, por conta de uma queimada, por conta de um desmatamento, alguma destruição qualquer, ele vai para a cidade e vai se acabar sendo morto pela ação do homem, vai acabar sendo atropelado, ou o homem vai matar por conta de má informação, por né? Caça, por armadilhamento, então, vários interesses. A discussão é muito a gente falou um importante. pouquinho sobre a questão do evento, né, lembrando alguns exemplos, mas você tocou em alguns pontos que são muito importantes. Nós não estamos na época dos incêndios, mas é só diminuir agora o período de chuvas, né, quando chegar março, abril, até lá por final de agosto, começo de setembro,
a gente sabe que é uma época muito crítica e, infelizmente, diversas práticas. Pessoas que querem fazer churrasco, que querem fazer piquenique, que querem fazer coisas, repito novamente, em propriedades particulares, muitas vezes, ou mesmo em propriedades públicas. Então, foi necessário, e o Conselho da Serra fez uma normatização que foi publicada pelo prefeito, na época, o prefeito Ari Fossen, ele fez uma publicação que dita como é que os eventos podem acontecer. As pessoas podem fazer muitas coisas, mas tem que ter autorização. E a época de queimada cria uma situação de muito pânico, porque a gente encontra vários animais mortos, a gente encontra, principalmente a guarda, né, traz essas informações e a gente acompanha, uma quantidade enorme daquele ambiente que é destruído e que vai levar muitos e muitos anos para se recompor. As pessoas acham que a serra é composta só de grandes animais. Não, ela é composta de pequenos seres, sejam da flora, sejam da fauna, que sem eles, tudo que está, vamos dizer, mais para cima, no topo das cadeias, não existiriam. Né? Então, essa intrincada relação ecológica que existe ali precisa ser preservada. E não é simples. Qualquer dano, qualquer ação lesiva a um pequeno território pode ter consequências que nós deixamos de imaginar. Então, é bem importante, quando a gente tem, muitas vezes, adentramento de animais silvestres em algumas áreas, a gente precisa entender que será que esses indivíduos não estão ficando muito próximos às áreas onde os animais podem ficar? Então, a gente tem que começar a refletir que tudo isso serve não só para o nosso bem-estar, mas serve também e principalmente para preservar a vida que existe ali. Sejam os animais, sejam as plantas, os insetos, enfim. A água, né, que existe uma riqueza tão grande. A Serra do Japi foi conhecida e foi reconhecida pela importância, né, de recursos hídricos que apresenta, então isso tem que ser preservado. Sem preservar a natureza, as plantas e os animais, também não se preserva a água. Legal. Olha, nosso tempo já acabou de entrevista. Eu quero só mencionar aqui que a Sandra Salles perguntou se tinha algum site ou, novamente, o telefone para saber mais sobre a Serra do Japi. E olha só, Vânia, um dos nossos seguidores já respondeu para ela pelo comentário. Ótimo. Mas se você quiser ressaltar aí o site para as pessoas entrarem, qual é? O site da Fundação Serra do Japi é Fundação Serra do Japi, @jundiaí.sp.gov.br, o e-mail, se as pessoas querem mandar, ou o site só fundaçãoserradojapi.com.br. E o telefone, o 4817-8273, nós estamos lá sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. Tá ótimo. Vânia, muito obrigada pela participação, que essa energia nossa da Serra do Japi se estenda para Minas Gerais, para as vítimas de Brumadinho, né? Eu agradeço a sua vinda até a TV Tech. Eu que agradeço e faço minhas as suas palavras. E a seguir tem a previsão do tempo e dicas para quem não vai ficar com aquele sono, para quem não quer ficar com sono, aquela moleza depois de comer nesse calorão. É um minutinho, hein? Até já. Uma semana para o fim do recesso na Câmara Municipal e os nossos vereadores seguem trabalhando seus projetos que podem se tornar leis em 2019. O vereador Roberto Conde Andrade é quem lembra do que foi feito até agora para planejar o que fazer a partir de agora. O vereador Roberto Conde está em seu 4º mandato e se orgulha de ter feito quase 4.000 indicações à Prefeitura. Juntamente, é claro, com os serviços públicos, com a Secretaria de Obras, com a interação vereador-Câmara e o Executivo. Em 2018, presidiu a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara e um dos principais avanços foi mediar a regularização do transporte por aplicativo como o Uber. Fomos até a Prefeitura e a Uber, que estava até então clandestina aqui em Jundiaí, chegou ao seu entendimento e eles conseguiram regularizar a situação deles. Ao longo do ano, fez projetos de lei importantes. Um deles é o que prevê a divulgação na rodoviária das regras de transporte para as crianças. Muitas das vezes uma criança ela é sequestrada e ela é transportada através da rodoviária. Então é uma forma dos próprios responsáveis se sentirem seguros. Outro projeto importante é o que dá prioridade especial para os idosos com mais de 80 anos. E ela tem 90, 94, 86 e está bem debilitada, mas aquela senha até então englobava todo mundo. Com essa prioridade acima dos 80, tem que ser colocado na frente, porque virou lei.
Outro projeto aprovado foi o que permite o uso de drones pela Guarda Municipal. Principalmente na Serra do Japi. Na época da estiagem, existem focos de incêndio. E o drone com câmera, ele pode fazer o monitoramento, ver aonde está o foco e a guarnição da própria Guarda Municipal ou até dos bombeiros pode chegar mais rápido até aquele foco. E para estimular a iniciativa privada a contribuir com as escolas municipais, Conde criou o programa Empresa Amiga da Educação. As empresas poderem colocar propagandas nas escolas e, em contrapartida, as empresas fariam doação de pequenos reparos nas escolas, por exemplo, conserto da quadra, pintura. E para 2019, a expectativa é de mais trabalho. Vamos trazer projetos interessantes para o nosso município, que venham beneficiar a população num todo. E queremos também ouvir os bairros, porque da população vem o norte para o nosso trabalho e a atuação aqui na Câmara Municipal. E quando a gente acha que não é possível esquentar ainda mais, vem o sol e diz, se é possível, gente. Vamos ver na previsão como é que fica amanhã em Jundiaí e região? O ar mais seco perde força sobre as áreas do norte e leste de São Paulo a partir desta terça e a possibilidade de chuva aumenta, tanto no interior quanto na capital. Nesta quarta-feira, há riscos de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Mesmo assim, o sol ainda predomina forte e a temperatura fica elevada. Os jundiaenses podem esperar mais calor. A máxima prevista na cidade é de 34 graus. Uma das maiores temperaturas esperadas na região está em Vinhedo, que deve registrar 36 graus. Na capital, 34 graus com manhã de sol e tarde nebulosa, mas sem previsão de chuva. E nesse calorão, como é que fica comer aquela feijoada, aquela comida pesada? Não fica, né? A digestão fica lenta e o organismo fica todo diferente mesmo com as temperaturas mais altas. É para você que está aí todo molengo nesse verão que a gente preparou essa reportagem. Cardápio leve, em pouca quantidade, com gordura reduzida e bastante fibra. Essa é a dica do chefe de cozinha Felipe Nonato para enfrentar o calor intenso do verão. Com esse calor intenso, o corpo fica permanentemente tentando regular a nossa temperatura, para que não fique tão alta e nem tão baixa. Então, se a gente come muito, o que acontece? O nosso corpo ele tem que fazer a digestão e equilibrar a temperatura. Então, alimentos rico em fibras, baixa gordura, carnes magras, evite gordura. E aí eu garanto que vocês vão ter uma qualidade de vida bem melhor durante o dia. Há 5 anos, Felipe trabalha com o preparo e o comércio de comida saudável. E ele faz questão de lembrar que a hidratação é fundamental, ainda mais com líquidos refrescantes. Tudo que a gente for consumir, o ideal é de morno para frio. Os chás, eles ajudam muito, muito mesmo. Ajudam nesse processo de digestão, ajuda a dormir. Então, com esse calorão, assim, quem dorme, né? Quem tem ar-condicionado, quem não tem, tem que se virar. Então, se tomar um chazinho de valeriana, erva doce, erva cidreira, dá uma relaxada, sempre gelado, nada de chá quente. Então, ele dá uma boa ajuda. Tá, e algumas dicas, claro que tem outras dicas, se você tiver, inclusive pode mandar aqui pra gente, meu celular tá aqui na mão, pode continuar mandando comentários pelo Facebook com suas dicas. Quero saber como é que você faz para se refrescar nesse calor. Pode também colocar uma piscina na sala, viu? Mas não só a piscina. Conta para mim quais são as outras dicas. Para a gente fechar com chave de ouro, já que a gente está falando de Serra do Japi, hoje o nosso Amo Jundiaí é especial. Vamos mostrar algumas fotos lindíssimas que estão na página da Serra do Japi, nas redes sociais. A primeira delas é o beija-flor de fonte violeta do Marcelo Figueroa. Marcelo também fotografou esse pássaro de nome científico que é miudinho. Tem a borboleta também. Temos também, olha lá, o Marcelo Figueroa mostrando pra gente esses passarinhos maravilhosos aqui na Serra do Japi. Agora sim, vamos lá ver a borboleta que tá aí próxima. Essa borboleta, olha só, uma borboleta simples, pequenininha,
mas que olha só que linda que ficou essa foto, do Augusto Bizeto. Lindíssima. A próxima imagem, vamos ver o que tem aí. Olha só, esquilo, temos esquilos aqui em Jundiaí? Temos, o Carlos Otton Bastos flagrou um subindo pela árvore. E tem uma quinta foto, que olha só que belezinha. Vocês não vão acreditar, gente. O Astor, o cachorro do Danilo, estava ali não na Serra do Japi, mas estava ali fazendo uma gracinha, fazendo uma pose em frente à Serra do Japi. A gente fez questão de mostrar aí esse momento fofura aqui no Jornal TV Tech. E assim a gente vai fechando mais um dia, a última terça-feira do mês, com muita energia positiva e uma corrente do bem para nos dar força para enfrentar os obstáculos dessa vida, não é? Eu desejo que você consiga superar cada um deles, sejam eles quais forem. Uma ótima noite, eu te espero amanhã no nosso mesmo horário de sempre, 5h30 da tarde. Até amanhã. Tchau.